Boa tarde. É, só que já foi entrando, vai colocando o nome aí no chat, tá bom? Boa tarde. 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 Certo. Então, vocês que chegaram aí depois, colocar o nome no chat, marcar a presença e vamos começar. É o seguinte, a atividade da semana passada foi sobre carta de solicitação. Vamos ler o pequeno texto que está aqui falando sobre ela. Está dizendo o seguinte. A carta de solicitação é um gênero pertencente à modalidade argumentativa, cuja finalidade é buscar soluções para uma problemática instaurada. Permeados em meio às distintas situações comunicativas que compartilhamos cotidianamente, se encontram aqueles gêneros que permitem expressarmos nosso posicionamento de forma ainda mais democrática acerca dos problemas sociais. Entre eles, o abaixo-assinado, a carta aberta, carta do leitor, a carta de reclamação e, por que não dizer, a carta de solicitação. Todas essas modalidades marcadas pelo teor argumentativo. Muito solicitada nos órgãos públicos e em departamentos de grandes corporações, a carta de solicitação é uma espécie de correspondência formal, um documento que solicita providências, pede por informações, materiais, propõe acordos, entre outros fins. Assim, em se tratando do gênero em questão, para quem, ou Desliga seja, seu áudio, Levi. quem será o destinatário, que tal carta será enviada. Nesse sentido, como se trata de um espaço em que você terá a oportunidade de fazer reivindicações acerca de uma problemática instaurada, obviamente que tem que se tratar de alguém com plenos poderes para tal. Caso contrário, a finalidade discursiva a que se propõe a comunicação não teria nenhuma aplicabilidade. Nesse sentido, para solicitar que algo seja resolvido, o fato é que quanto mais os argumentos apresentados forem reais, em ideias que realmente farão a diferença no momento de fazer com que o interlocutor se convença de que realmente o problema carece de um olhar mais cuidadoso, mais as possibilidades de retorno poderão ser efetivadas. No que se refere à linguagem nela manifestada, cabe ressaltar que, além de fazer uso padrão formal, a precisão, objetividade e consistência nos argumentos elencados são, sobretudo, fatores imprescindíveis principais. Não esquecendo sobremaneira de que tal modalidade, assim como os demais gêneros, obedecem a uma estrutura previamente definida, a qual deve ser rigorosamente seguida. Características: persuasão e argumentação, linguagem clara e objetiva, geralmente escrita em primeira pessoa, presença de destinatário e remetente, uso de pronomes de tratamento, assinatura do emissor. Estrutura: tem que ter local e data. Primeiramente, surge o nome da cidade, o local em que se encontra o emissor e a data que está sendo produzida. Essa parte também é também chamada de cabeçalho. O nome do receptor, que é o destinatário, abaixo da data do local deverá seguir o nome da pessoa ou órgão a quem se destina a carta. Saudação inicial, que é o vocativo, representam as formas de tratamento como prezado ou caro, senhor ou senhora, excelentíssimo, digníssimo, dentre outros. Essa saudação inicial, algumas regras, e essas regras elas foram alteradas. Pararam de utilizar o prezado, o caro,
excelente início, dentre outros, tá, gente? Normalmente, para fazer esse tipo de carta agora, você pode usar só o senhor ou senhora, tá? Que está já suficiente, tá bom? Corpo do texto. Argumentos que justifiquem a problemática instaurada e a despedida, né? É a saudação final que colocará fim no seu texto. E o mais importante, você tem que colocar o nome do emissor, que é a pessoa que está escrevendo essa carta. No final da carta aparece o nome e a assinatura de quem a produziu. Tem um videozinho aqui, não veremos. Espero que vocês tenham visto. É bem legal. E agora vamos para a atividade. Deixa eu abrir aqui também o chat. Quem chegou depois não mandou, por favor, coloque o nome no chat, tá, gente? Para marcar presença. Goiânia, 25 de abril de 2019. Cara Márcia Lopes. Sabemos que você é a pessoa responsável pela compra de material pedagógico da escola e por isso escrevemos esta carta, pois estamos precisando da sua ajuda. Como você sabe, as classes têm uma pequena biblioteca na sala de aula. Os livros, em geral, ficam nas casinhas, desocupadas pelas pastas ou nas prateleiras que ficam na parte alta do armário. Nós não estamos usando as casinhas porque temos apenas 2 vagas, o que não permite acomodar todos os livros, nem possibilita uma boa classificação deles. Os livros, portanto, estão nas prateleiras. Nesse lugar, a organização não se mantém porque eles não param em pé, o que torna muito difícil a localização do volume que procuramos. Aqui está uma resposta de Facebook. Outro problema, devido ao fato de caírem na prateleira, é a quantidade de estragos que nos nossos livros estão sofrendo, amassos e rasgos. Para solucionarmos esse problema, solicitamos a aquisição de 7 caixinhas como as da biblioteca. Esses problemas estariam resolvidos e nós iríamos aproveitar melhor nossa pequena biblioteca. Desde já agradecemos sua atenção, alunos do 7º B. Então, a partir dessa carta aí, a gente vai resolver algumas questões aqui. Você já presenciou alguém fazendo uma solicitação de algo? Qual foi a solicitação e os argumentos utilizados para convencer o destinatário a tomar providências? Essa é uma resposta pessoal. O que vocês colocaram? Não. Não presenciou. Ninguém nunca presenciou, então? E aí? Não? O chat está aberto também, tá, gente? Caso estejam com vergonha, pode mandar lá no privado, tá? Gente, mas aí, vamos deixar o chat só para as respostas e para a lista de chamada, tá? Se vocês forem conversar entre vocês, utilizem o chat privado, certo? Que aí não aparece pra gente, tá? Então vamos para 2. Na carta de solicitação lida, quem são o destinatário e o remetente? O que vocês colocaram? Destinatário Márcia Lopes e remetente aluno 7º B. Isso, né? O destinatário é a Márcia Lopes, que é responsável pelas compras de material pedagógico. E o remetente são os alunos do 7º B, certo? Número 3. O que foi solicitado na carta e quais foram os argumentos? O que vocês colocaram? E aí, gente? O que foi solicitado aqui na carta? Ajuda. Ele deixou bem claro, ó, solicitamos a aquisição... A aquisição de 7 caixinhas como as da biblioteca. Exatamente. Isso. Essa aqui foi o que foi solicitado na carta. Mas para chegar aqui, eles colocaram vários argumentos, né? Aí tá perguntando, né? Quais foram esses argumentos?
No caso, vocês podem tirar do texto mesmo, tá, gente? Vocês vão reescrever as partes do texto que foram esses argumentos. O primeiro deles que a gente pode colocar é: os alunos não estão usando as casinhas porque tem apenas 2 vagas, o que não permite acomodar todos os livros nem possibilita uma boa classificação deles. Esse foi o primeiro argumento, certo? Depois disso, eles falaram assim: os livros, portanto, estão nas prateleiras. Nesse lugar, a organização não se mantém porque eles não param em pé, o que torna muito difícil a localização do volume que procuramos. Esse foi outro argumento utilizado, certo? Um terceiro argumento que eles colocaram é: outro problema, devido ao fato de caírem na prateleira, é a quantidade de estragos que nossos livros estão sofrendo, amassos e rasgos. Certo? Então, eles colocaram esses 3 argumentos aí, tá? Na verdade, foram 3 não, né? Tem mais um aqui. Eu li aqui, né? Foi 1, 2, 3, 4 argumentos, certo? Aí vocês reescrevam aí no caderno de vocês, tá? Como resposta, tá bom? Número 4. Qual o assunto dessa carta? Letra A, uma reclamação sobre a biblioteca. Letra B, uma solicitação para a aquisição de 7 caixinhas. Um pedido para um passeio, uma reclamação sobre um passeio. Aí já responderam, né? Letra B, uma solicitação para aquisição de 7 caixinhas. Acertou, miserável. Letra B. 5. No quadro abaixo, relacione as partes da estrutura da carta do leitor lida acima. Nem tudo vai caber aqui, certo? Mas no caderno de vocês é mais fácil de fazer, né? Não caberia aqui, por exemplo, o corpo do texto, certo? Mas vamos falar aqui para vocês, aí vocês colocam aí. Espero que já tenham colocado, na verdade, né? O local e a data. Tá bem aqui, né? Goiânia, 25 de abril de 2019. Esse é o local e a data, certo? Depois disso, ele pediu para vocês colocarem o vocativo e o destinatário. O vocativo é a cara, certo? E o destinatário, Márcia Lopes. Então, vocês colocam cara, Márcia Lopes, certo? O corpo do texto, depois do vocativo de destinatário, tudo isso aqui é o corpo do texto, certo? Isso aqui tudo. No caso, eu sugiro acho que não convém a gente copiar tudo, tá, gente? Nesse caso, se vocês estiverem com a lista impressa, vocês podem marcar direto no texto. Talvez fique mais fácil, tá? Para não ficar copiando muita coisa, certo? Depois disso, ele quer a expressão de despedida. É logo abaixo do corpo do texto, que é esse aqui, ó. Desde já, agradecemos sua atenção. Essa é a despedida. E, por último, a assinatura. No caso dessa carta, a assinatura foi alunos do 7º B, certo? Alguma dúvida até aqui? Pelo visto, não. Vamos para 6. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A. A carta de reclamação deve apresentar local e data? E aí, o que vocês acham? A carta de representação deve apresentar local e data? Sim, né? Deve apresentar local e data. Letra B. A carta de reclamação serve para o remetente pedir providência sobre algum problema? Lógico. V também, é exatamente isso. Letra C. Devemos usar a língua coloquial para escrever carta de reclamação? Sim. Não, falso. Falso. É falso porque a gente não pode usar a língua coloquial, né? Não pode colocar da forma que conversamos no dia a dia. Tem que ser
A norma culta. Linguagem O formal. senhor fica me confundindo com esses outros nomes da linguagem formal e não informal, que aí eu fico me confundindo, é integrado. Linguagem coloquial é a linguagem formal. Isso, exatamente. Uhum. Valeu por esclarecer. Letra D. Não precisa de despedida e nem de assinatura na carta de reclamação. Falso. Falso também precisa. Você precisa despedir, né? Você precisa ser educado. E você precisa assinar também, certo? Não pode mandar uma carta de solicitação sem dizer que é você, tá? Não pode mandar de forma anônima. Letra E. Deve-se ter o cuidado. Acho que tá travando aí o negócio do Arthur. Deixa eu. Acho que pronto, resolveu. Letra E. Deve-se ter o cuidado de escrever a carta de reclamação para a pessoa certa, ou seja, aquele responsável para resolver o problema. E aí? Essa tá? Verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? Não é? A gente tem que escrever a carta de reclamação para a pessoa certa, senão não vai adiantar de nada, né? Não vai resolver o nosso problema. Letra F está aqui, desconfigurada, mas está aqui. A carta de solicitação tem como objetivo estabelecer uma comunicação entre pessoas íntimas. Não. Falso. Bem falso, né? Acertei. A carta de solicitação não tem como finalidade estabelecer a comunicação entre pessoas íntimas. É justamente o contrário, é com pessoas que não têm intimidade, tá? Vamos para a 7. De acordo com o gênero que estamos estudando, quais seriam as formas possíveis de Professor. fundamentar... Oi. Essa carta de solicitação de algo, tem que ser escrita mesmo ou ela pode ser tipo pelo computador, pela internet? Pode ser digitada, né? É o mesmo padrão de um e-mail, por exemplo, certo? Ah, certo. Tá? Ou você pode fazer no Word também, né? E imprimir, tá? Não é escrita à mão, manuscrita, não tem essa... É porque para mim era escrita à mão mesmo, não. antigamente. Não, pode ser digitada também, tá? Certo? Sem problema nenhum, continua sendo o mesmo tipo de texto, tá? Então, continuando, de acordo com o gênero que estamos estudando, quais seriam as formas possíveis de fundamentar uma solicitação para a resolução de um problema? O que vocês colocaram nessa 7 aí? Essa eu queria ouvir. E aí, gente? Enviando uma solicitação ou outro tipo, enviando uma carta ou outro tipo de solicitação pedindo para a mudança daquela coisa. Isso, a gente tem que sempre colocar argumentos, né? Então a gente começa falando disso, que é a partir de argumentos, justificativas, como a apresentação das dificuldades, né? Você falar as situações que envolvem ou as dificuldades, explicar também sobre os impactos que esse problema tem causado na vida dos envolvidos. Tudo isso, né, deve ser colocado na sua carta, tá bom? Essa é uma possível resposta, do jeito que você falou aí também, tá no caminho, tá? A Maria Isabel colocou que argumentos é o mais importante, né? Sempre a gente tem que ter argumento. A 8 é a letra C. Calma, daqui a pouco a gente chega lá. Não estamos na 7 aqui ainda. Ela falando dos argumentos aqui, os argumentos é sem dúvida mais importante, porque se você não colocar argumentos na sua solicitação, né, quando você está pedindo para resolver um problema, você não coloca argumentos, a pessoa não vai ver necessidade de resolver aquele problema, certo? Então, os argumentos é muito importante, tá? A número 8 agora. Assinale a alternativa que apresenta uma despedida inadequada, certo? Agora a gente quer uma despedida inadequada a uma carta de solicitação. A gente pode se despedir falando atenciosamente, sim. Cordialmente, também. Desde já, obrigado ou obrigada, também. Mais beijos,
em hipótese nenhuma, tá, gente? Certo? Não pode. Acertei. Completamente inadequado, tá? Letra C. Número 9. Porque, tipo assim, né, professor? Beijos é para uma pessoa mais íntima, né? Isso, exatamente. Beijo é só para pessoa íntima. A carta de solicitação é justamente para pessoas que você não tem intimidade, então a gente nunca pode colocar beijos ali, tá? Número 9. Observe a linguagem empregada no texto. E na letra A diz: que variedade linguística predomina? Formal ou informal? Formal. Normal. Isso, na carta, então, predomina o uso padrão formal da linguagem, certo? Letra B. Esse tipo de linguagem é comum nas cartas argumentativas? Justifique sua resposta. Sim. Sim. Para um bem melhor de entender. Isso, aham. A norma culta ela é comum, então, nas cartas argumentativas, porque se trata principalmente de um texto formal, que, além de tudo, é endereçado, né, a alguém que a gente não tem intimidade, certo? Então, tem que estar na norma culta. Tem que estar formal, certo? Número 10. Qual a finalidade de uma carta de solicitação? O que vocês colocaram? Posso falar? Resolver Pode. um problema. Uhum. Solicitar um pedido de reclamação, Solicitar fazer alguma algo coisa. para uma pessoa. Isso. A gente pode colocar todos que vocês falaram aí. Tá correto, né? Fazer uma solicitação de algo ou mudança. Isso, exatamente. Né? A finalidade da carta é isso. É solicitar algo para resolver algum problema ou melhorar alguma situação, certo? É isso. Basicamente isso. Todos vocês que falaram aí acertaram. Tá bom? Hoje foi menorzinho, né? A atividade foi bem tranquila. Foi mais interpretação de Bem texto. mais fácil. A atividade dessa semana que eu coloquei lá hoje no GR8 continua falando um pouco sobre isso, que é um tema bem interessante, focado em interpretação de texto. Então tá lá, tá? Coloquei lá para vocês. Essa semana então a gente continua com a carta, tá? Na semana que vem a gente corrige e seguimos, tá bom? Por hoje é só. Agradeço a todos que participaram. Se entrou alguém depois aí que eu aceitei alguns aqui no final, coloca aí o seu nome no chat para marcar a presença. E é isso, gente. Muito obrigado. Falou. Até a próxima aula, tá? Tchau. 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 Até ano que vem. Deus livre. Não Tchau. também não. Até segunda. Até. Valeu.